Oi, meu nome é Wallace. Eu vou resolver esse exercício 3.70 do livro do Young and Friedman, 14ª edição, volume 1. Eu mudei um pouquinho o enunciado, para não ficar exatamente igual ao do livro, mas a essência ainda é a mesma. Peço que vocês leiam a descrição e tentem resolver o exercício antes de assistir o vídeo. Então vamos lá, Um pesquisador posicionado no topo de uma estrutura a uma altura h em relação ao chão realiza o disparo horizontal de um pequeno dispositivo de teste com uma velocidade inicial v. Simultaneamente ao lançamento, uma corrente de ar constante sobra em sentido contrário ao movimento, exercendo sobre o dispositivo uma aceleração horizontal constante de módulo A. Devido a essa interferência, o objeto acaba atingindo o solo exatamente na base da estrutura, ou seja, na mesma linha vertical do ponto de partida. Considerando a aceleração da gravidade local como g e ignorando qualquer resistência do ar que afete o movimento vertical, resolva o que se pede. Determine a expressão algébrica para a altura h, expressa exclusivamente em termos das variáveis fornecidas v, a e g. Uma das primeiras coisas que você pode pensar, é que ele disse aqui, ignore qualquer resistência do ar. Então, por que esse ar com esse módulo aqui de aceleração constante afetaria o movimento, Mas olha só que ele fala aqui, que é para ignorar qualquer resistência do ar que afete o movimento vertical. No caso, essa aceleração A aqui está afetando o movimento horizontal, aceleração horizontal. Outra coisa que você pode pensar, determine a expressão algébrica para a altura h, expressa exclusivamente em termos das variáveis fornecidas, v, a e g. Aí você pode parar para pensar assim, mas a velocidade é na horizontal, a aceleração A é na horizontal, só a aceleração da gravidade que é na vertical. Então, o que esses dois caras têm a ver com a altura que é na vertical? Nada, certo? Porque os movimentos são independentes. Só que a gente tem que parar para pensar o seguinte, Eu vou desenhar a situação aqui. A gente tem o chão, certo? E aí a gente tem aqui essa estrutura aí, horizontal, de onde ele vai lançar, esse objeto. Nem lembro mais o que é. Deixa eu ver. Ele dispara esse dispositivo aí, Então, ele vai disparar o dispositivo com uma velocidade inicial, que seria o V0x, só que ele chamou de V, apenas V, tá? Essa velocidade. Se não tivesse aceleração, em x, ou seja, se não tivesse essa corrente de ar, o que a gente esperaria que ocorresse era um movimento parabólico, beleza? Era isso que a gente esperaria que ocorresse. Mas não é isso que ocorre. Ele fala, que tem essa aceleração em A, tem esse vetor aceleração aqui, além do vetor aceleração da gravidade, que também tem. E essa aceleração aqui, ela é constante, mas ela é suficiente para fazer com que o objeto diminua toda essa velocidade dele aqui e, ao mesmo tempo, ele volte a chegar aqui nesse ponto quando o objeto acabar de cair essa altura h que ele quer que calcule, Então, essa altura h aqui, a gente não sabe ela, A gente quer determinar essa altura h de forma, que ao mesmo tempo que ele chegue no chão, ele esteja nesse ponto aqui, Então, essa aceleração vai ser o suficiente para diminuir toda a velocidade horizontal e vai fazer ele ganhar outra velocidade horizontal no sentido oposto para fazer ele cair bem aqui nesse ponto no final. Então, no final ele vai chegar nesse ponto aí, Vou colocar aqui os meus eixos, x e y, tá? Então, o eixo y vai escolher positivo para cima e o eixo x positivo para a direita. Então, esse aqui é o zero. E aí, nesse ponto zero, o objeto chega no chão, bem na reta vertical, em que se encontra
o ponto inicial, como está escrito aqui, né? Ó. Deixa eu ver. Atingindo o solo exatamente na base da estrutura, ou seja, na mesma linha vertical do ponto de partida. A linha vertical é essa daqui, ó, tá? Então ele está nessa mesma linha vertical. Então ele vai vir para cá, vai fazer alguma coisa, não sei que tipo de movimento vai ser esse, mas aí ele vai voltar para o lado de cá, tá? Então é basicamente isso aí que vai ocorrer. Beleza, então. Então olha só, vamos ver aqui, né, o que a gente pode fazer, tá? Primeiro, essa altura H, apesar de a gente encontrar ele em função desse V, desse A e do G, né, ele não depende dessa aceleração horizontal, tá? E nem dessa velocidade. O que a gente está fazendo aqui é só encontrando uma altura H, tá? Em que esses dois pontos, né? O ponto que ele chega na altura zero em Y corresponda com o ponto que ele chega em zero no X, tá? A gente só está achando um H que isso ocorra. Por quê? Se o H for muito pequeno, né? Se ele não for esse H suficiente, né? Ou seja, se ele não for o H exato para que isso ocorra, o que vai acontecer, né? Suponha que o H seja menor do que ele precisaria ser. Se ele fosse menor, o objeto ia vir fazendo aqui o movimento, né? Só que aí, eu não sei exatamente como que é esse movimento aqui no meio do caminho, tá, gente? Porque tem essa aceleração aqui. Mas aí vamos supor que ele faz alguma coisa assim. Aí ele é desacelerado, né? Desacelerado aqui, ó. E aí ele começa a ser acelerado no sentido oposto. Só que aí ele seria acelerado, por exemplo, de forma a chegar no zero aqui nesse ponto, já que o H não é o suficiente, tá? Então ele não chegaria nesse ponto aqui. Outra coisa que poderia acontecer, suponha que o H é muito grande. Se o H é muito grande, o que aconteceria, né? Se o H é maior do que ele precisaria ser, o que ocorreria é que essa aceleração A que a gente tem aqui seria o suficiente para zerar essa velocidade horizontal e inverter ela antes mesmo, né, do objeto chegar no chão. Então a gente ia ter que ele ia cruzar o chão mais para trás do que o ponto que ele foi lançado, tá? O que a gente quer é simplesmente descobrir qual tem que ser esse H para que ocorra que ele chega exatamente no mesmo tempo. Não significa que o H depende, tá, dessas componentes horizontais. Os movimentos são independentes, mas a gente só quer descobrir uma altura em que ocorreria dos dois chegarem nesse ponto aqui no mesmo tempo, tá? Beleza, os dois não, né? O dispositivo é um só, mas o que eu estou querendo dizer é tanto o movimento em Y quanto o movimento em X chegar no zero ao mesmo tempo, tá? Ou seja, esse ponto aqui que eu chamei aqui de origem, beleza? Então, gente, para começar a resolver, né, a gente precisa de uma equação que envolva o tempo. Por quê? Porque o que a gente sabe que une as duas coisas é o tempo, né? Porque o tempo que o objeto demora, né, esse dispositivo aí demora para vir da altura H até a altura zero, é o mesmo tempo que ele demora para fazer o movimento no eixo X, que ele vai chegar aqui ao mesmo tempo. Então, o que a gente precisa fazer é relacionar esses tempos, tá? Então, vamos fazer isso, né? Então, beleza, a gente já tem aqui o sistema de eixos, né? Olha só, a altura inicial dele é h, a altura final é zero, né? No eixo y. Então, é o seguinte, no eixo y, né, que a gente já tem costume de usar primeiro, vamos fazer aqui, ó. A gente tem que o movimento é acelerado, certo? E eu não sei a velocidade final, né? Em y, eu não sei com que velocidade que o objeto chega aqui, tá? Então, o que a gente tem que fazer, né, é usar uma equação que não tenha velocidade final, mas que tenha a posição, já que a gente quer saber o h, e que tenha, né, o tempo. Então, a equação que a gente pode usar é a função horária da posição, y igual a y0 mais v0yt menos meio de gt ao quadrado. Note que o menos aqui, né, porque o g aponta para baixo,
e o eixo Y aponta para cima. Mudei esse G aqui de lugar porque ele estava mais para fora aqui do desenho, mas tudo bem. A velocidade inicial em Y é zero, né? Porque o movimento, né, é horizontal inicialmente. Ele até fala aqui, ó, realiza o disparo horizontal de um pequeno dispositivo de teste. Então, a velocidade em Y inicial aqui é zero. E a altura final, né, em Y é zero, porque ele vai parar nesse ponto aqui, né? Então, isso daqui é zero. Então, a gente tem que a altura final é zero, a altura inicial é o hzinho, né, que a gente quer saber. Isso aqui vai ser zero, então a gente vai ter meio de gt ao quadrado. Então, o que a gente tem aqui é que h é meio de gt ao quadrado. Beleza. Aí já não tem como a gente fazer mais nada com essa equação, né? Agora a gente vai ter que começar a mexer com o eixo x. Então vamos lá, né? No eixo x, a gente tem x é igual a x0 mais v0xt mais meio de ax t quadrado, certo? Normalmente eu escrevo a equação desse jeito e depois eu vou eliminando. Quando não tem aceleração em x, eu só descarto esse termo aqui, ó. Mas nesse caso a gente tem aceleração em x, tá? Então a gente não pode descartar esse termo aqui. Vamos adaptar a equação. Note que ele fala, né, que ele sai desse ponto, mas ele chega nesse ponto. Então ele chega no ponto zero e ele sai, né, em x também do ponto zero, tá? Em y é h, mas em x aqui, ó, a reta vertical passa em cima do zero, que é zero também. Então, tanto a posição final em x quanto a posição inicial em x são zero. Isso aí tem que ficar bem claro, tá? A gente vai ter isso daqui. A velocidade inicial em x é o próprio v, tá? E ele aponta para a direita, né? Assim como o nosso eixo x. Então, a gente vai ter 0 é igual a vt, tá? E aqui, essa aceleração ela é negativa, né? Então, a gente tem isso daqui, ó. Tá? Por que que ela é negativa? Porque o eixo x aponta para a direita, mas o a aponta para a esquerda. É a mesma coisa que a gente fez com o eixo y, né? Porque aqui o y aponta para cima, o g aponta para baixo, né? Então, a gente colocou menos, tá? Então, é isso daqui que a gente vai ter. E aí, aqui, você pode pensar em cortar esses dois t's, né? Não estaria totalmente errado, né? Mas isso é praticamente dividir por zero, né, gente? Isso não é uma coisa muito legal. O que a gente faz aqui, na verdade, primeiro, eu vou escrever desse jeito. E agora, aqui, ó, eu vou colocar um dos t's em evidência. Então, o que a gente tem é isso daqui, né? Note que a gente tem um produto aqui de funções, né? E essa função vezes S volta a ser isso daqui, e essa vezes essa volta a ser isso daqui. Então, é a mesma coisa, tá? E aí, a gente tem duas soluções, então, porque a gente está falando, olha, o que tem que ser o valor de t aqui para que isso tudo dê zero? Uma das possibilidades é esse t ser igual a zero, então uma das soluções é t1 igual a zero segundos, né? E a outra é t2, né? Dessa forma aqui, ó. Isso ser igual a zero, tá? Se qualquer um dos dois for zero, a gente tem que essa expressão por inteiro é zero. Então, o T2, né, ele teria que ser o quê? Vamos lá. Meio de AT2 igual a V, ou seja, o T2, então, teria que ser 2V sobre A, tá? Se o T2 for igual a isso daqui, então a gente tem, né, que a posição final em X vai ser zero, né? Beleza.
Note que isso ocorre para o tempo t igual a zero. Óbvio, né? Porque no ponto t igual a zero, a posição inicial é zero em x, tá? Então, beleza. Então, a gente tem esse tempo aqui. Se a gente substituir esse tempo zero aqui, a gente vai ter que a altura inicial deveria ser zero, né? E é lógico, se a altura inicial fosse zero, a gente teria aqui um tempo inicial igual a zero, né? Certo? Então, agora, o que a gente precisa fazer, como a gente quer, né? Esse tempo aqui, depois que já ocorreu o movimento em x, né? Não antes, né? Como seria esse caso aqui, é só a gente substituir ele aqui, ó, na altura h, tá? Que aí a gente vai descobrir exatamente qual que teria que ser esse h para que isso ocorresse, né? Para que ele chegasse no ponto 0, 0, né? Ou seja, 0 para x e 0 para y no mesmo tempo. Então, só substituir o que a gente achou para o tempo aqui dentro. E aí, essa altura h, então, vai ser meio vezes g. 2 ao quadrado é 4v ao quadrado sobre a ao quadrado. E aí, então, a gente tem que h é igual a 2gv ao quadrado sobre a ao quadrado. Entenderam a ideia? Não é que o h depende desses caras aqui que são horizontais, tá? É que para que o h, né, para que isso aqui ocorra, né, para que ele chegue tanto no eixo y quanto no eixo x ao mesmo tempo aqui, no zero, o h teria que ter esse valor, tá? Um número, beleza? Você substituindo os números aí, você vai achar que valor é esse. E essa equação, né, mostra algumas coisas. Por exemplo, se a aceleração A fosse muito grande, né, muito grande, esse h aqui deveria ser muito pequeno, né? Por quê? Porque essa aceleração faria o movimento diminuir aqui na horizontal e aumentar muito rápido. Então, se esse h fosse grande, né, para um a grande, o que aconteceria é que esse a aqui ia levar, né, o objeto embora, certo? Ele não ia parar aqui, tá? Ele ia ir embora muito rápido, certo? Então, se o a for muito grande, o h deveria ser muito pequeno, para que eles conseguissem coincidir esse ponto aqui. Se o a for pequeno, né, o h deveria ser muito grande, porque dividir uma coisa por uma coisa muito pequena vai dar uma coisa muito grande. Então, o h deveria ser muito grande, porque se o a é pequeno, então ele vai demorar para poder reverter esse movimento e chegar até aqui. Então, esse h deveria ser muito grande para dar tempo, né, de fazer isso e ele chegar até aqui, tá? Outra coisa, se a velocidade inicial fosse muito grande, né, ele deveria ter uma altura muito grande também, né? Por quê? Note, né, que se o v é grande, o h tem que ser grande. Por quê? Porque se a velocidade é muito grande, esse a aqui vai ter um trabalho para poder diminuir essa velocidade e inverter ela. Então, maior deveria ser esse hzinho aqui para conseguir fazer com que ocorra essa coincidência de pontos ao mesmo tempo, tá? Então aí é isso, né, gente? Essa questão não é muito complicada, mas ela tá lá com 3 pontinhos de dificuldade no livro, né? Mas é basicamente isso, tá? Espero que vocês tenham entendido, né? Que vocês tenham gostado e que tenham conseguido resolver. Valeu, falou e até a próxima.